volta com o nosso Você Bonita para um tema importantíssimo. Essa é a semana do combate à obesidade. E é claro que o Você Bonita levanta essa bandeira há tantos anos, né? Completamos aí 8 anos de vida e há 8 anos a gente fala sobre isso com muita responsabilidade e de uma forma com acesso para todos, né? Então presta bem atenção nas dicas de hoje e vamos começar com o VT de abertura para a gente entender números. Dá uma olhada. 11 de outubro é o Dia Mundial da Obesidade. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde em 1997 e serve para conscientizar e prevenir contra esse problema, já que as previsões em relação à obesidade estão cada vez mais pessimistas e desanimadoras. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderia chegar a 75 milhões caso nada seja feito. No Brasil, a obesidade cresceu 60% em 10 anos. Passamos de 11,8% para 18,9% a porcentagem de indivíduos com o problema. Segundo o levantamento feito pela Vigitel, 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso e, com isso, também houve aumento da prevalência de doenças de alta morbidade, como diabetes e hipertensão arterial. É importante esclarecer que a obesidade é uma doença e que exige prevenção. Ações para a melhora da qualidade de vida, com mudanças de hábitos alimentares e práticas de atividade física, são de suma importância para diminuir esses índices. Tá aí, hoje, junto com a gente para debater esse assunto tão sério, eu espero que vocês mandem muitas perguntas no @VocêBonitaTV. Convidamos mais uma vez a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda. Olá, Carol. Muito prazer tudo tê-la bem? aqui. E a psicóloga, a doutora Marina Vasco também. Obrigada sempre pelo bem-vinda. Doutora, vamos lá. Para começar, eu vou contextualizar algo que eu acho importante após assistir este VT. Há 8 anos, quando a gente começou com Você Bonita, pouco falava-se neste assunto de saúde e da busca pela qualidade de vida e mudança de hábitos. Os anos foram passando e nós caminhamos juntos, eu acho que contribuímos muito para isso com o que nós apresentamos diariamente. E o que chama a atenção é que, embora hoje as pessoas estejam buscando mais qualidade de vida e mudança de hábitos, nós temos aí dados que a obesidade aumentou. Então, queria começar por aí para a gente discutir que coisa, por quê, né? Onde é que está o problema, né? Não, Carol, queria primeiro parabenizar tanto o seu programa quanto o VT, porque ele coloca dados que são muito importantes e significativos de olhar a obesidade como uma doença e tratar a importância do conhecimento, da informação e da prevenção. Então, nem todas as pessoas e nem todos os médicos, muitas vezes, encaram a obesidade como uma doença que precisa ser tratada, que precisa de um acompanhamento. Então, muito explicativo e importante o VT que vocês fizeram. E, falando da obesidade, por que depois de tanta informação, de tanta busca pelas pessoas por uma vida saudável, esses números continuam crescendo? Porque não é tão simples. Então, queria mostrar para vocês um pouquinho um vídeo que vai explicar quais são os mecanismos relacionados na obesidade e por que a gente ainda continua perdendo essa batalha, tá bom? Legal. Vamos mostrar aqui, Carol, e a gente vai conversar. Na tela, então. Então, assim, a gente observa aí no começo do vídeo que com o avanço da tecnologia, né, o homem foi cada vez ficando mais sedentário. Quando a gente vê como ele era, né, no tempo das cavernas, então buscando a caça, uma restrição de alimentos, ele acabou acumulando ao longo dos séculos, né, de toda a história da humanidade, genes que tinham como objetivo poupar energia. E agora a gente vê a nossa vida moderna mostrando quão sedentário, quanto a gente diminuiu o nosso gasto energético e a oferta de alimentos, tanto na forma de gordura quanto de açúcar, que chegam diariamente à nossa casa. E hoje, quando a gente vai estudar em relação ao comportamento cerebral, a gente vê que tem áreas de prazer que controlam, às vezes, alguns comportamentos de vício, por exemplo, como drogas ilícitas, que também controlam a área relacionada ao açúcar e à gordura. Então, aí mostra um cérebro e essas áreas de prazer e recompensa, que são muito importantes no nosso comportamento, elas são moduladas e são ativadas em algumas pessoas pelo açúcar. Então, aí mostra, finalizando o vídeo, o nosso cérebro mostrando a importância dele
no controle tanto do metabolismo quanto da alimentação, do comportamento alimentar, tá bom? Puxa vida. Não é fácil, né? Porque se a gente tivesse uma fórmula e algo até matemático e simples, a gente não estaria passando por isso. Sim. Doutora, como é que a gente dá um start para essa mudança? Você acha que ela tem que acontecer aqui? Ou ela tem que acontecer no meio social, ela tem que vir das pessoas que estão com ela, que moram com ela, das pessoas que estão no trabalho e que querem ajudar? Como é esta mudança? É uma mudança social. Da sociedade. Vamos começar com o primeiro slide, porque eu acho que assim, a primeira mudança é a gente ter as informações necessárias para a gente poder mudar. Quando a gente não entende o nosso corpo, a gente segue uma dieta do nutricionista e não consegue perder peso, a gente fica muito desmotivado. E por que isso acontece? Vamos mostrar o slide que tem uma balancinha e o que acontece. Então isso é o básico e todo médico ou toda nutricionista já passou para o seu paciente. E o nosso equilíbrio calórico, o nosso peso corporal vai depender do número de calorias que a gente consome e o número de calorias que a gente gasta. Tá. Isso ok, todo mundo sabe, Carol, mas qual que é o grande tchan? Nem sempre o número de calorias gastas são iguais para todo mundo. Existem muitas pessoas por uma predisposição genética que têm um metabolismo mais baixo. Então eles comem de maneira saudável e mesmo assim eles podem ter uma predisposição a ganhar peso. E o contrário é verdadeiro. Puxa, olha, o número de calorias consumidas. Existe uma recomendação de 1.500, 2.000 calorias, mas alguns pacientes não conseguem seguir essa quantidade por um problema cerebral, naqueles lugares que controlam a minha vontade, a minha impulsividade. Então, eles sabem o quanto eles têm que comer, mas eles não conseguem colocar em prática. Porque essa parte fisiológica, ela é mais forte do que a própria intenção de conseguir alcançar o objetivo. A impulsividade, que foi muito o que o vídeo falou, e daqui a pouco a Marina até vai complementar pra gente, quando a gente falar de comportamento alimentar. A pessoa sabe, ela quer ficar saudável, mas às vezes esse impulso é muito mais forte por questões genéticas e neuroquímicas do que ela consegue controlar. Então ela vai lá e acaba comendo. Puxa vida. Tá? Tem uma próxima imagem que a gente vai seguir, antes até de eu conversar aqui com a Marina, que ela trouxe um filme muito legal pra gente assistir juntos daqui a pouquinho, tá? É um cálculo, então, do metabolismo basal. Isso ainda é levado em conta, né? Então, o que é muito importante para o nosso telespectador? Então, dependendo do peso dele, da altura e da idade, existem curvas e fórmulas que vão me colocar qual que é o valor calórico que ela gasta por dia, que a gente chama de taxa metabólica basal. Então, a gente vê aí, naquele gráficozinho, uma fórmula para mulheres. Então, dependendo da altura e do peso, existe uma normalidade. E existe uma fórmula para os homens também, que é o próximo gráfico. E aí, o que ele mostra? Dependendo dessa altura, peso e idade, eu tenho um valor de normalidade. Então, aquele rótulo que muitas vezes está escrito, olha, para uma dieta de 2.000 calorias, em algumas mulheres que têm, por exemplo, 40, 50 anos, que são um pouco mais baixinhas, aquilo não é válido. 2.000 calorias pode levar ela a ganhar peso. Mas esses cálculos, eles são cálculos, Carol. Muitas vezes eles não aferem de verdade. Se a gente mostrar o próximo slide, o que ele mostra? Existe hoje um exame que uma vez a gente até trouxe aqui no programa, mostrou ao vivo, que se chama calorimetria indireta. Esse exame, baseado no seu VO2 e VCO2, a gente consegue entender qual é a taxa metabólica basal do paciente. Então, ou seja, qual é o valor real que ele gasta de calorias. E para quem que esse tipo de exame é importante? Puxa, eu fui no médico, ou eu fui na nutricionista, ou eu segui um site, estou tentando fazer uma dieta saudável e eu não estou conseguindo mudar. Eu não consigo perder peso, ou seja, eu estou fazendo tudo certinho e não consigo. Puxa, então acho que vale a pena a gente ver esse metabolismo de verdade para não ter perigo de você ficar patinando nessa proposta de cuidados, tá bom? Isso, gente, é uma coisa que, poxa, uma vez que você não consegue atingir esse objetivo, pode levar a pessoa a ganhar, inclusive, mais peso por esse desânimo, né? A gente vai conversar um pouquinho dessa questão, Carol, do desânimo. Volto já para a gente unir as coisas. E aí, gente, sabe o que me vem na cabeça? Eu me lembro do dia do nosso aniversário, que vocês conheceram a história da Grace, nossa querida seguidora, que emagreceu 25 quilos só com as dicas do... Bom, a gente está falando da questão da obesidade e a gente sabe que é algo multidisciplinar, né? Que muitas vezes, se a pessoa não consegue sozinha, ela vai precisar
de um apoio tanto médico, porque é só o médico quem vai dizer o que ela deve fazer para estar saudável, de uma forma saudável e correta de emagrecimento. Mas a gente sabe que muita gente precisa de uma ajuda extra para trabalhar aí alguns fatores emocionais, né, Má? Bem-vinda mais uma vez. Queria que você falasse um pouco dentro da sua área, como é visto, então, o caso da doença obesidade. Eu acho que como a doutora Ana falou muito bem, não é porque a pessoa quer parar de comer, ela vê que ela está tendo problemas de saúde, que é simples. Porque esse comportamento ele já está instalado no cérebro e aí tudo vai ser muito condicionado e é aquele mecanismo e é aquele ritmo de comida, de busca de prazer, né? O gatilho que já foi disparado por algum motivo que já está estabelecido. É muito sério mesmo. E o que eu acho que é muito importante eu trazer aqui como contribuição é a questão da prevenção. Antes de tudo isso estar instalado. Como que começa tudo isso, né? A alimentação está relacionada ao afeto. Então, se a gente for parar para pensar no início da nossa vida, né? Então, assim, mesmo o que a gente já come na nossa gravidez vai influenciar tudo que vai ser depois desenvolvido no cérebro, disparado no cérebro. Que coisa, né? É impressionante, né? Ela poderia explicar até melhor que eu como que tudo isso é formado. Agora, em relação à questão emocional, a amamentação é a primeira fonte de alimentação. Então, e também é a primeira fonte de vínculo afetivo. Então, na medida que a mãe ou quem for cuidar, e quando eu falo de amamentação, eu não estou falando só da amamentação do peito da mãe. Pode ser que uma mãe não produza leite, ela vai amamentar, ela vai dar mamar do mesmo jeito. Então, esse vínculo afetivo, esse canal afetivo que é construído, vai determinar muito o comportamento alimentar. Por quê? Porque a gente come todos os dias. Comendo todos os dias, a gente estabelece um hábito. E o hábito não é feito de comportamentos repetitivos. Então, eu acho que é muito importante, nessa semana, pensar sobre como que a gente alimenta os nossos filhos, como que a gente compensa as frustrações que eles podem sofrer, podem vir a sofrer, porque muitas vezes pais e mães querem evitar o sofrimento do filho, né? E a gente faz isso de maneira, assim, rápida. E é muito errado. Vamos comer uma batata frita, né? Tá triste, vamos comer um docinho, que é um bombom. Eu mesma, se for pensar, assim, o que eu já fiz aí para compensar algumas coisas. E hoje, com esse tanto de informação que a gente tem que parar para pensar, para perceber qual é a relação que principalmente a criança está fazendo com a comida. Né? Então, a comida serve para quê? Para alimentar, que é o principal objetivo, a principal fonte, né, da alimentação é o quê? É trazer uma satisfação fisiológica. Mas muitas vezes a gente vê que a busca da comida, é lógico, também tem o prazer, é lógico, todo mundo busca prazer o tempo todo. A busca da comida pode ser para aliviar alguma angústia. Ou, culturalmente falando, a nossa cultura, todo um movimento de festejar, que seja, vai ter comida e vai ter bebida. Né? Então não é só, tô triste, vou comer. Não, tô feliz, eu mereço, vou comer. É para os dois também. lados. E aí pode ser que isso não seja algo positivo. Tô feliz, hoje eu mereço, eu não quero nem saber, hoje eu vou comer tudo. E aí a gente pode estar disparando gatilhos para compulsão alimentar, sem perceber, né? E a minha diretora lembrou de algo que eu vou citar para vocês, que é o seguinte, a gente come, acaba extrapolando com tamanha alegria e depois a gente fica triste porque se liga que extrapolou. E aí vem a culpa. Exatamente. Que aí é outro problema que também parece que gira em torno dessa questão da obesidade. Por quê? Porque a pessoa que entra nesse momento na tentativa de mudança e não consegue, ela se sente culpada porque ela não consegue. Porque parece que tem alguém ali cobrando isso dela e ela está tentando e ela não está conseguindo. É claro que assim, eu queria até perguntar para vocês duas a opinião nesse sentido. Existe um grupo de pessoas que vai ter a disciplina e o comprometimento e não vai ser sabotado pelo próprio organismo e vai conseguir. E existem outras pessoas que podem ter algo à parte, como você falou, fisiológica, de um mecanismo que já é genético, que vão ter uma predisposição e que aquilo vai sempre ser mais difícil. Mas eu acho também, doutora, que às vezes a gente não pode generalizar. Então, as pessoas que começam e que elas próprias se sabotam, aí é uma questão que vira em torno da parte emocional. Por que isso está acontecendo, não é? Tem duas coisas, Carol, que são importantes. Até falando um pouquinho, porque a Marina falou muito bem da questão da infância, da amamentação, e ainda mais que a gente está nessa semana, né, do Dia das Crianças. E aí uma dica para os pais, junto com a da Marina, é olhar os seus filhos. Então, muitas vezes, na própria infância,
a gente consegue perceber crianças que têm um comportamento mais impulsivo. Então, é lógico que a gente vai dar um chocolate, um doce, uma comida como fonte de prazer, e isso é normal na cultura da nossa sociedade. Mas existem algumas crianças que existem essa predisposição a tornar esse momento, que era um momento pontual de prazer, algo recorrente e impulsivo, muitas vezes por uma predisposição dela. Tá. É lógico que existem nossas escolhas e os nossos treinamentos. É que grande parte das pessoas não foram treinadas a conseguir colocar um limite de prazer em relação à comida. Eu tenho um limite financeiro. Então, a gente é treinado na infância até nossa mesada. Então, na vida adulta, a gente tem um controle muito maior sobre a parte financeira. Já a alimentação, ao contrário, olha, você machucou, eu vou dar comida, e tudo gira em torno de festa da comida. Então, esse controle não foi condicionado. E muitas vezes a gente precisa condicionar o nosso cérebro nesse controle alimentar. Pois é. A questão é tão difícil, gente, que agora eu vou colocar duas situações para vocês. Minha diretora também contou aqui a respeito da filha dela. A Gigi não come doce, não come fritura, ela não come, ela não gosta. E a Gláucia disse que as pessoas se espantam. Então é algo que já ficou tão habitual e tão normal e parece ser obrigatório que todas as crianças gostem das famosas porcarias e coisas que, enfim, não tem aí, que são só para te dar aquele prazer momentâneo, enfim, que podem passar do limite em algumas situações. Eu já vi uma história um pouco diferente, que eu sou muito disciplinada e o meu filho come comida, mas ele gosta também das porcarias e não é tão disciplinado quanto eu, mas ele é um equilíbrio, eu acho fantástico isso nele. O problema que eu vou colocar para vocês é a terceira questão, aquela que não depende de mim, que não depende, então, da minha diretora para a filha dela, que não depende dos hábitos da nossa casa e do que nós oferecemos, mas que as pessoas que estão em contato com os nossos filhos oferecem. Exatamente. Que é um problema que eu vivo, eu já coloquei no Você Bonita várias vezes, o fato de algumas mães acharem normal certas coisas e que a escola também não consegue proibir. Então, a gente entra numa discussão e num debate que eu juro e peço a ajuda de vocês, eu não sei... Eu sei como ela começa, mas eu não sei como ela termina. Então, eu acho que é muito interessante que você começou a pauta falando. Como mudar esse cenário? Será que é algo no nosso cérebro ou é algo da sociedade? Você começou o debate assim. Então, assim, eu acho que a informação sim, e tem que ser uma mudança da sociedade com todo esse conhecimento. Entrar com o doce é legal, eu posso de vez em quando posso, mas eu sei olhar o meu filho. Se eu percebo que ele tem um comportamento mais impulsivo, ele é uma criança que eu vou ter que trabalhar. Por quê? Porque a chance de ele recorrer isso na vida adulta e ter uma predisposição de obesidade é muito grande. E não só em relação à comida, tá, Carol? Às vezes em relação a outros prazeres. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que é super magrinha, mas ela quer todos os brinquedos da loja. E eu tenho uma outra que também é magrinha e não quer brinquedo nenhum. O comportamento delas frente ao prazer é muito diferente, embora não seja com a comida. Então, os pais olharem isso, puxa, eu percebi que ela tem um pouquinho de dificuldade de escolher quando fala em prazer. Vamos já treinar isso, porque essa fase de treinamento, ela é mágica, porque o nosso cérebro está modulando. Agora é o momento, esse é o momento. Exato. E aí, essa informação para os pais, desculpa, é muito importante. Desculpa, Marta. E o exemplo, né, que a gente dá, eu acho que é o principal também, além de tudo isso, porque é multifatorial, multicausal. Então, também tem várias frentes para a gente prevenir que a criança se torne obesa ou que ela goste só daquilo ou disso. Eu acho que equilíbrio é a palavra-chave. Exatamente. Eu não vou controlar na escola, não adianta. Só que eu costumo, quando eu trabalho com orientação de pais, falar assim, olha, você tem que falar a mesma coisa para o seu filho do que você acredita dos seus valores, até os 20 anos só, mais ou menos. Depois ele já vai ter introjetado dentro dele tudo aquilo que você ensinou. Então, se o seu filho vê você comendo bem, você acabou de dar o seu exemplo. Acho que não tem melhor, né? E na sua casa você oferece essas coisas, ele vai saber que esse comportamento, e o paladar dele também, né, vai gostar disso e tudo mais. É claro que lá fora, quando ele for, ele não pode ser um ET de não gostar de nada, porque senão ele também vai sofrer bullying. Porque eu acho que isso é tão importante, né, pensar, não é o bullying só de quem é obeso. Quem não gosta de nada e que é totalmente vegano ou que é totalmente saudável, também pode sofrer isso dentro de uma fase que é a infância e adolescência, que a gente busca ser aceito pelo outro. Sem dúvida. Né? Então, acho que é importante pensar nesse exemplo, que é como, eu fico o tempo todo no celular. Não sei porque que meu filho não gosta de ler livro. Não, ele não gosta porque ele só te vê no celular. Sem dúvida. Ele só vai querer jogar. Sem né? dúvida. Então, também esse exemplo que a gente precisa
passar para os nossos filhos, que vai sendo projetado para ele levar para a vida dele, né? E fato é, não somos perfeitos também, como pais em tudo e todos os adultos, mas eu acho que muitas vezes está faltando respeito. Eu acho que as pessoas precisam respeitar a opinião do outro e eu acho que essas conversas em instituições como a escola e outros ambientes que as crianças transitam essas palestras devem ser feitas. Eu mesmo já me prontifiquei várias vezes a oferecer palestras sem cobrar nada, mas ninguém está interessado ainda. Então, quem se interessar para a gente discutir esse assunto dentro das escolas, né? Eu levanto aí a minha essa bandeira, mas o que preferem fazer? Ah, não, gente, mais um trabalho para a gente? Aí não vai dar. É difícil. Eu não também julgo a instituição nesse sentido, não julgo a escola. É difícil. São muitos alunos, são muitas mães, certo? Então... foge um pouco do controle certas coisas. Mas fato é que a gente vai discutir já os alimentos, o que a gente deve priorizar. E aí eu vou levar, inclusive, Marina para nossa mesa também, para a gente debater essa questão também emocional dessas escolhas e o que fazer quando a gente se sente realmente sabotado, ou por outra pessoa ou por nós mesmos. Aí a gente voltando à obesidade, não só nas crianças, mas também no público adulto, que hoje sofre tanto com isso e que, poxa vida, gente, é um problema que gera outros problemas. Com certeza. Né? A obesidade é o que mais mata, né? Dos problemas que ela gera, né, doutora? Volto já. Bom, agora a gente vai para a nossa mesa. Gente, a intenção sempre dessas pautas, eu vou dizer, não tem certo e errado sempre, nós somos todos humanos, as pessoas erram querendo acertar, né? As pessoas tentam e muitas vezes não conseguem por outros aspectos que a doutora colocou. Então, que prevaleça o respeito, que prevaleça sempre a ajuda. Quem convive com pessoas que estão sofrendo com obesidade, elas precisam não só de carinho, mas precisam de ajuda. Então, minha opinião, doutora, e você me disse, esse é o ponto inicial. No momento que a pessoa pode recorrer a algo e que ela vai se sabotar, a ajuda seria, calma, vamos conversar, vamos tentar fazer outra coisa que não recorrer à comida? Perfeito, eu acho que assim, esse reconhecimento de uma dificuldade, até como a Marina falou, a questão do bullying, tanto crianças quanto adultos, né? Eu não vou contratar para o meu trabalho porque ele é obeso, né? Então assim, o quanto que muitas vezes há um estigma para essa população e o quanto hoje a ciência vem avançando, mostrando que muitas vezes essas pessoas chegam nesse ponto, lógico, por uma questão de metabolismo, por uma questão de comportamento, por uma predisposição genética, não existe um motivo para elas estarem assim. Elas não estão felizes de estar assim. Se elas conseguissem mudar, elas já teriam dado esse passo sozinha. Então, a questão do apoio, tanto emocional, do apoio médico, do apoio de uma nutricionista, na importância desse tratamento multidisciplinar. E aí, voltando para o que a gente conversou, Carol, a gente sempre vai colocar dois pratinhos, né? Que é a questão do comportamento e do metabolismo. E pensando na questão de alimentação, aonde a gente pode ajudar nesse aspecto? Então, a gente falou muito da questão da impulsividade, a questão dos gatilhos, né, que a Marina trouxe. E a gente tem alguns alimentos que vão aumentar a quantidade de dopamina e de serotonina que ajudam no nosso comportamento alimentar. Ou seja, eles aumentam os níveis de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores que dão prazer pra gente. Então, aquela nossa fúria de que eu preciso comer, muitas vezes ela diminui, porque, na verdade, esses neurotransmissores já aumentaram. E quais são esses alimentos? Então, alimentos que aumentam serotonina, né? Então, o abacate, a banana, a batata, a beterraba, ovo, damasco, né? Uvas passas, leite. Então, são alimentos que a gente pode ir colocando. Um dia eu vou comer um, outro dia eu vou comer outro. Eu vou dormir. Puxa, à noite é um momento que eu tenho mais vontade de comer. Ok, eu vou comer uma uva passa. Não posso comer um pacote de uva passa. Mas eu vou lá, eu saboreio a uva passa, eu começo a reconhecer o quanto ela está dando de prazer para o meu cérebro, para evitar que eu continue buscando outros alimentos naquele momento que eu tenho uma vontade maior. Mastiga por mais tempo. Todas essas técnicas hoje são E ter essa percepção, né, de falar assim, deixa eu sentir esse prazer, né? Deixa eu ativar esse lugar no meu cérebro que não está sendo ativado e está fazendo eu comer compulsivamente. E a mesma coisa com a dopamina. Então, quais são os alimentos que aumentam a dopamina? A maçã, iogurte, né, junto com os lácteos, café, chá, grão de bico, gergelim, chocolate amargo, aumenta. Posso comer? Mas é chocolate. Não tem problema, eu vou comer um pedacinho, mas eu tenho que perceber ele agindo no meu corpo e diminuindo a minha
impulsividade. Porque essas pessoas, elas têm uma impulsividade muito exacerbada, tá, Carol? E elas não conseguem controlar. Então, vamos utilizar, seja atividade física, seja dormir bem, seja uma ajuda emocional e alguns alimentos que a gente tem aí para contribuir nessa busca, tá? Eu vou perguntar agora para Má o seguinte. Você citou uma frase ali que me chamou muita atenção. Você citou rapidamente, mas eu peguei. Nós temos aquela cobrança de sermos felizes e termos prazer a todo momento. Veja, nós buscamos o prazer a todo momento. Foi a frase que você comentou. E é claro que nesta vida, e com tantas emoções que nós ganhamos de presente desse Deus e desse universo, e para quem acredita no que acredita, não dá para ter prazer a todo momento. Não. A vida é feita de outras emoções. Como isso pode ajudar nesse impacto das escolhas? Então, como hoje a gente consegue mudar a nossa cabeça e entendermos que nós não temos prazer a todo momento e que no momento que nós queremos o prazer da comida, também de repente nós não podemos ter aquele prazer naquele momento. Não é algo que transita um pouco nessa questão da obesidade? Sim, eu acho que é muito importante isso que você disse, porque a questão é o caminho, né? A gente sempre diz que um comportamento, a gente tem que observar o processo. Você não pode pensar no começo e no final. Né? Então, o que é o processo? O processo é você apreciar isso. Eu acho que você falou muito bem quando você fala da comida, de saborear a comida. Aquele momento que você está comendo, você tem que sentir o gosto e tudo mais. Isso já é ter um prazer. Agora, o que você disse que, em relação a buscar o prazer a todo momento, é a mesma coisa que a gente fala, pô, quem consegue ser feliz o tempo todo, a todo momento? É impossível. Nem deve, né? É impossível. Então, a gente está em busca da felicidade o tempo todo? Ok, tudo bem. Não quer dizer que a gente vai sentir essa felicidade o tempo todo. Até porque nós não seríamos capazes de aguentar ficar feliz o tempo todo. É verdade. Né? Tem pessoas que têm esse desequilíbrio do humor, que ficam felizes demais ou tristes demais. Não está bom em nenhum momento. Nem quando está muito triste, nem quando está muito feliz. Porque ninguém aguenta ficar tão feliz o tempo todo. Então, eu acho que a busca do prazer através da comida também é uma armadilha. Porque tem muitas fontes de prazer hoje em dia. Hoje em dia não sempre tiveram, né? Mas a gente pode, como vocês mesmos disseram, a gente pode ter atividade física que vai dar prazer, que vai mexer com todo o nosso cérebro também e trazer essas sensações que a gente busca na comida. E outras questões importantes também, como a relação sexual pode dar prazer também. Sim. Tudo isso na medida certa, no equilíbrio. Encontrar outras pessoas, estar com os amigos. Sem dúvida. Trabalhar no que gosta. Você, por exemplo, trabalhando no que você ama. Amo. Se você é feliz, provavelmente você vai ter o tempo todo um gostinho da felicidade. Você não precisa estar o tempo todo hilária, não é? Sim, e na alimentação é um treinamento, Carol. E eu acho que é justamente isso que você falou, a gente pôr limites, né? A gente não tá feliz todo o tempo, a gente põe limites. Então eu não consigo estar feliz, comprar... E é um treinamento. Que eu acho que todas as pessoas têm que parar e começar a olhar para aquilo que ela come e pôr esse treinamento, até o quanto eu posso comer, o quanto eu não posso, para que eu consiga pôr esse limite. Então, ou seja, eu posso estar feliz e a comida é um prazer, mas eu não tenho prazer de viajar o ano inteiro. O ano inteiro. Não dá. Bom, férias o ano inteiro. Isso, eu tenho meus momentos de prazer. Não, eu ia falar, deixa pra lá. Tem as pessoas que se dão férias o ano inteiro hoje, até se tornou algo um pouco mais, assim, comum. Enfim, acho que também tem que colocar o limite nisso. Eu acho que tudo tem que ter o seu limite. Mas isso é outro assunto para uma outra pauta. Vamos colocar a perguntinha do público e já tem depoimentos. Olha lá, na tela. Lu, um beijo, obrigada. Obesidade, então, pode ser genético? Hoje é visto dessa forma, comprovado pela medicina? Totalmente, Lu. Então, assim, a genética ela vai influenciar no seu comportamento, a genética vai influenciar no seu metabolismo, a genética vai influenciar na sua massa magra, a genética vai influenciar no seu tipo de célula de gordura. Né? Então, tem algumas pessoas que depositam mais gordura em subcutâneo, tem algumas pessoas que depositam mais em gordura abdominal. Então, a genética ela vai realmente moldar. É lógico que existe uma escolha, um comportamento e um treinamento. Mas a genética tem um peso muito grande nisso, Carol. Aí. Vamos para o depoimento agora. Vamos ler quem escreveu pra gente. Olha lá. Renata, um beijo, muito obrigada. Faço dieta desde janeiro. Somente com alimentação e caminhada já emagreci 14 quilos. O mais difícil é a cabeça dominar a vontade de comer, que às vezes é maior que a de ter um corpo saudável. Tenho 53 anos, estou na menopausa e é possível sim emagrecer com essa idade e na menopausa. Renata, te agradeço muito porque certamente o seu depoimento de
positivo de é possível, vai ajudar muita gente e eu concordo com você. Agora, vamos falar de uma coisa que não está aqui na mesa, que a gente vai voltar a falar dos alimentos, mas que eu levanto essa bandeira e para mim é a mudança total quando a gente pega um indivíduo antes e depois da atividade física. Como fazer uma pessoa, mas não sei se hoje você como psicóloga consegue ajudar nesse aspecto de não só conscientizar, porque eu acho que as pessoas em casa já sabem que elas precisam fazer, mas levantar o bumbum do sofá e falar, eu vou. Nossa, isso é difícil. Como é que é? Como é que é essa parte? É muito difícil. Você tem que trabalhar o emocional e a cabeça de uma forma muito forte, né? Eu acho que tem 3 frentes principais, que é você estar realmente equilibrado emocionalmente, fazer exercício físico e olhar para o que você come. Né? Não adianta você pensar que, então, eu só vou comer isso aqui que a doutora colocou na mesa e não vou fazer atividade física e não quero nem saber, pronto. Aí eu como muito disso, não vai adiantar nada. Verdade. Né? Então, assim, é a busca realmente do equilíbrio entre os fatores para ter qualidade de vida. Se eu for perguntar para cada uma de vocês o que é ter qualidade de vida, para cada uma é uma coisa. É uma coisa. Né? Mas a Organização Mundial de Saúde tem um aspecto importante que fala sobre a qualidade de vida, que é a saúde distribuída em vários fatores. Então, se você consegue pensar de maneira saudável para tudo na sua vida, você vai conseguir colocar em algum momento a atividade física, olhar para o seu alimento, para aquilo que seja um alimento, a gente fala vivo, né? Aquilo que não seja simplesmente tão rápido de comprar e colocar para dentro da boca e pensar, poxa, isso está me fazendo feliz? Eu estou feliz com esse corpo, com essa sensação? E eu acho que a questão do corpo, né, que a gente fala da estética hoje em dia, não é só estar magro. Eu me lembro quando eu ia na casa da minha avó, quando eu estava me sentindo mais gordinha, ela falava assim, nossa, você tá linda, você tá gorda. Eu falava, ai meu Deus, então eu preciso parar de comer, né? E quando eu emagrecia, eu chegava, ela dizia assim, nossa, você tá muito magrinha, você não tá comendo bem. Então, assim, também é muito cultural. É muito cultural. Né? Minha avó já cansou de dizer, ela não fala mais, né, ela avó? Um beijo de você. Exatamente. Então, é um comportamento que, assim, é você vencer você mesmo. Sim. Né? Porque a mídia traz muitas referências que não são tão positivas também, muitas vezes, né? Sim, eu acho que tem. Eu por não isso vou que ser tem... igual a você, nem igual a você nunca. Então, cada um sim. tem que buscar o seu melhor. E se vencer? Vencer os próprios medos, vencer a preguiça. E quando você começa a sentir essa sensação de prazer, você não para mais. Né? Mas para conseguir chegar nesse ponto, tem que fazer bastante força. Gente, como no trabalho, né? A gente não se prepara para trabalhar, a gente não estuda, a gente não se organiza, a gente não investe nisso para ser um bom profissional. Eu acho que vai ao encontro dessa parte também da mudança de hábitos. Doutora, vou lá e já volto e vou te deixar uma pergunta. Além da parte dos alimentos e tal, o que você acha que hoje, depois de tudo isso que a gente falou, pode servir como um passo inicial para quem está ali em casa, tocado pelo assunto e já tentou inúmeras dietas e não consegue sair do lugar? Volto já. Já tem mais perguntinhas do público. Doutora, vamos lá. O primeiro passo, ele é sempre o mais difícil. Manter continua difícil. O que uma pessoa que está buscando essa mudança de hábitos, ela tem que esperar como resultado? Não é do dia para a noite, né? Acho que a primeira coisa em relação à sua pergunta, Carol, é o telespectador entender que o nosso corpo ele é muito complexo e ele tem várias variáveis. E que muitas vezes a gente não pode se sentir culpado ou fracassado ou desmotivado por estar nessa situação que a gente não gosta. Então, às vezes, a gente tem que virar a chavinha. E virar essa chavinha do tudo ou nada é assim, puxa, eu não estou conseguindo fazer exercício, eu não estou dormindo bem, eu não estou me cuidando. A chavinha é, eu vou me cuidar. E a partir do momento esse se cuidar, ele abre um leque. Ele abre o leque do exercício, ele abre o leque de procurar um profissional médico, um profissional que cuide da parte emocional. Às vezes eu preciso de uma medicação, sim, em alguns pacientes com impulsividade exacerbada. Então, eu acho que a chavinha é, agora eu quero me cuidar. E como eu vou fazer isso? Eu tenho um leque, dependendo de cada paciente. Puxa, meu metabolismo é baixo? Como eu vou aumentar meu metabolismo? Eu tenho muita impulsividade? De repente, uma medicação, mais um apoio terapêutico. Então, é assim, é dar este passo em busca do se cuidar e se olhar. Porque a gente se esconde tanto, Carol, que a gente fala, eu não quero nem olhar isso, porque não tá legal, então eu não vou olhar. E aí aquilo vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. É parar e se olhar e se cuidar. Tá aí. Vamos colocar, a gente tinha separado então 2 vídeos
né, que a doutora Marina vai explicar pra gente, que fala um pouco dessa questão aí de alguns momentos e da nossa memória afetiva, que é ligada à comida. Vamos assistir, já a gente volta para comentar. Gostaram do meu gramado? Prove. Não sabe nadar! Salvar o meu filho! Tá aí, a gente uniu aí as cenas, então, dos dois filmes, Ratatouille e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Colocamos, eu não tenho mais informações, mas a gente citou aí, né, Glaucia, da distribuidora e tal. Doutora, eu vou ouvir as duas, então. A respeito das cenas, o que vocês querem destacar, que eu acho que pode ser bem bacana? Cada um tem um sentimento e lhe passa alguma coisa quando assiste as imagens. Eu acho que todo mundo ama esse filminho do Ratatouille, né? Muito legal. Porque fala muito sobre o que faz a gente, né? Nossa alimentação, o cuidado da mãe, se você machucou, um beijinho, sara. Então, se você tá triste, eu vou fazer o que você gosta. E que bom que nesse filme mostra uma alimentação saudável, porque ele tem legumes, né? Pois é. Eu acho que o que é importante dizer aqui, hoje em dia, como que a gente cuida desses dodóis, né, dos filhos? Porque eu acho que essa cena mostra exatamente isso. Olha, a hora que mostrou, me ofereceu de novo aquela lembrança da minha infância, pronto, ganhou. Ali ganhou o prato, né, ganhou a nota. Então, como que hoje a gente resolve esses problemas, esses pequenos problemas? A gente quer tudo muito rápido. Então, a gente oferece um doce rápido, a gente oferece uma balinha daquelas que só tem açúcar, na verdade, rápido. E por que não pode ser com carinho mesmo, ao invés de ser com uma alimentação que hoje a gente percebe que a maioria das alimentações, elas estão muito sintéticas. Acho que a palavra perfeita para falar é essa, sintética. Não é nem junk food, nem nada. É muito ruim mesmo. E acho que a outra cena que eu mostro sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate, que é assim, como esse mundo é mostrado pra gente cor-de-rosa, colorido, como é sedutor. E nem tudo que seduz a gente, que é bonito, pode ter um valor pra gente. Isso na alimentação, isso nas relações afetivas, porque eu acho que tudo que vai desencadear um problema de alimentação, para depois estar, né, estabelecido no nosso cérebro, são as relações que a gente estabelece com as pessoas, com a comida, com o dinheiro, com tudo, que pode se tornar uma compulsão ou não. Né? É verdade. E queria só fazer um comentário, Carol, rapidamente, porque assim, hoje, antes da hora que a gente estava vendo o filme, uma das pessoas que cuidam da produção falou assim, puxa, eu tentei gostar de Ratatouille e eu não gosto. Eu tentei, porque eu gosto do filme e eu não gosto dele. E o que é muito engraçado isso? Aquele prato, ele nem é tão saboroso do ponto de vista de paladar, mas para a pessoa que comeu, remete à infância dele porque foram momentos de prazer. E aí uma dica pra gente, adulto, que muitas vezes fomos criados com essa questão do açúcar e dos doces como forma de prazer, é nós criarmos novas memórias de prazer. Então, é um trabalho que eu faço muito com os pacientes, assim, puxa, aonde são os nossos gatilhos? Olfato, paladar. Então, às vezes eu sou adulta e eu posso, num domingo chuvoso, jogar um cheirinho e durante 6 meses eu fazer uma memória olfativa com aquele cheiro, que no momento que eu estiver muito ansiosa, a hora que eu sentir aquele cheiro, eu posso criar novas memórias. É lógico que a gente cria memórias na infância, mas por que não criar novas memórias? É um treinamento. Sem dúvida. Então não adianta eu tirar uma vez e achar que eu vou criar uma memória. A gente criou uma memória ao longo de 10 anos. Vamos criar memórias com novos paladares. Então, assim, no momento de família, e pensar que aquilo está sendo criado como memória. Puxa, eu vou comer essa maçã e essa vai ser minha nova memória. Um momento com a sua família, de carinho, de afeto. E depois de um tempo, isso vai ser... Você pode usar isso para diminuir a sua impulsividade pela comida, porque ela te gera prazer. Porque você fez uma nova. Você fez uma nova memória. E a genética que te leva ao prazer. Né? A genética pode ser mudada hoje em dia, olha que maravilha, isso foi descoberto. Se a genética pode ser mudada, por que a gente não consegue mudar um comportamento para mudar a genética? Né? É perfeito. Fantástico. Né? Meninas, eu quero agradecer, eu vou fechar falando rapidamente.
Porque eu já ouvi várias coisas, enfim, vocês imaginam quantas coisas chegam até mim, eu escuto sendo mãe, já ouvi coitado do filho da Carol, ele não come nada, ela não deixa ele fazer nada, não deve, não tenho o que dizer aqui o que ele come ou não, enfim, mas é claro que eu tento respeitar sempre essa questão do equilíbrio e ensinar o que pode ser bacana para ele. O que eu tenho para mim, que já que a gente não consegue controlar tantas coisas, eu digo para ele hoje, e eu faço questão que ele faça atividade física e que ele se exercite. Eu disse para ele já muitas vezes que eu quero que ele seja um menino estudioso e disciplinado, né, para que ele seja um bom profissional e saiba ter comprometimento, que eu tenho, então isso para mim é o exemplo. Comprometimento é uma coisa que eu tenho, e isso quem trabalha comigo sabe. E eu falo, já que eu não posso vencer as pessoas que vão oferecer, e ele vai aceitar, eu falei pra ele, você tem que ser o grande cara do esporte. E você tem que dizer para as pessoas praticarem atividade física, que ele faz treino funcional, capoeira, faz assim, futebol, faz corrida, agora que eu botei ele na corrida, porque ele gosta de correr, que ele me vê correndo. Então eu acho, gente, que o lance da infância a gente complementa, então a gente ensina os bons hábitos. Algumas crianças vão conseguir, outras não tanto, mas promover a atividade física hoje para mim é uma das coisas mais incríveis que eu posso proporcionar para o meu filho e tantas outras, porque os parques estão aí, públicos, abertos para todo mundo praticar atividade física ao ar livre. Vai correr, vai pedalar? Leva seu filho, vai fazer vai nadar? Nada com o seu filho, não é verdade? E a atividade física dá prazer olha, no nosso cérebro. Então, exatamente. Que legal, mais um equilíbrio para dar prazer. Eu hoje, como dica aí para as mães que gostarem ou não, fechei aqui falando como mãe. É o que eu posso contribuir, ainda que eu não consiga selecionar e, enfim, solucionar os problemas de outros lugares que ele está quando eu não estou e que podem acontecer. Obrigada, meninas. Estouramos tudo que podia e que não podia por um ótimo motivo. Estamos falando de um problema e a gente quer que a solução seja para todo mundo. Quem quiser saber mais, vou passar o contato, então, da doutora Ana Priscila Soggia, que é endocrinologista. Ela é do Centro Terapêutico Acta. Então, você vai colocar Acta Live, KTA Live, L-I-V. Eu vou deixar um telefone para vocês, que é o 5084-1280, 5084-1280, e tem o site, e tem o Insta, @ActaLive, para você seguir, já está marcado lá no nosso Instagram. E a nossa querida psicóloga, a doutora Marina Vasco, sempre com a gente também, o site marinavasco.com.br. Muito obrigada, meninas. Obrigada, tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente, com certeza, né? Que é o papel mais importante. Um beijo para vocês. Até a próxima.